Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Marketing Aberto, é sempre bom falar com você. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre liderança, o líder do século XXI. Você provavelmente já ouviu vários palestrantes, várias pessoas falarem sobre liderança, falar sobre o líder autoritário, o líder autocrático, o líder que divulga, o líder isso, o líder aquilo. De fato, existem perfis e perfis para o líder. Já passou aquela fase do líder que manda, o líder que é o rabugento. Hoje nós vemos um outro momento. E liderar é mais do que exercer um cargo, é mais do que ter um título. Liderar é fazer a diferença. E eu queria começar esse bate-papo rápido citando um exemplo bastante interessante lá do livro sagrado. O apóstolo Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, ele escreve uma carta à igreja de Tessalonicenses. E lá ele dá algumas características. Ele escreve essa carta muito alegre, aliviado, porque ele percebe que aquela igreja ou aquelas pessoas que estavam ali, aqueles líderes, eles tinham mantido de forma forte a sua fé. E ele traz ali naquele texto 3 características interessantes para a gente começar a pensar no que é liderança. A primeira característica que ele fala, apóstolo Paulo, ali no texto sagrado, ele diz da operosidade das pessoas. Operosidade é da ação. Operosidade é sair do estado de conforto. Operosidade é mover, é colocar a mão na massa. Então, uma característica que ele cita já naquele texto antigo. Mais uma coisa que ele cita ali, ele fala do amor abnegado das pessoas, daquela igreja para com as pessoas. Ou seja, o amor verdadeiro, o amor sem interesse, o amor de brother, né? O amor de compartilhar, o amor de crescer junto. E finalmente, ele fala ali sobre a esperança. Eu sou um eterno otimista, sempre falo isso. E ele fala lá das pessoas, elas tinham esperança, elas não desanimavam, elas olhavam para o alvo e caminhavam na esperança de que aquilo fosse dar certo. São 3 características que vale a pena você observar quando o apóstolo Paulo fala da questão liderança, daquelas pessoas que estavam liderando ali aquele momento. Mas nos dias de hoje, no século XXI, será que esses valores eles são interessantes? Para um pouquinho para pensar. Operosidade, sair do estado de conforto, amor pela causa, amor no que faz, amor pela equipe, amor pelas pessoas e mais, esperança. Eu quero chegar lá, eu tenho esperança de que vai melhorar, o cenário vai ficar diferente. Não é assim também nos dias de hoje? Olha que interessante, algo que foi dito e escrito há mais de 2000 anos, ainda presente no século XXI. Mas eu queria deixar para você 3 características importantíssimas para o líder do século XXI. O líder do século XXI é diferente do líder do século XX ou do século XIX. Quer ver um exemplo? Lá no século XIX para o século XX, quando o líder tinha uma equipe, ele não queria que a equipe melhorasse, ele não queria investir num curso para o liderado, ele não queria que o colaborador crescesse na vida. Por quê? O líder, ele olhava, poxa, mas se ele crescer, se ele aprender, se ele fizer isso, ele vai tomar o meu lugar. Essa era a mentalidade do líder do século passado. Já no século XXI, entre outras mudanças, o líder é aquele que estimula, é aquele que investe no colaborador, é aquele que está do lado, é aquele que auxilia. Porque se a equipe cresce, se o seu colaborador cresce, ele também cresce. Justamente o papel do líder fazendo diferença na vida do colaborador. Mas 3 características que eu queria deixar que um líder do século XXI ele tem que ter. A primeira característica que o líder tem que ter é convicção. O líder, ele precisa ter convicção. Ele precisa saber onde ele está e para onde ele vai. Ele precisa se portar de forma que as pessoas sintam segurança. Mesmo que às vezes ele esteja em dúvida quando fala, quando faz um discurso, quando dá uma palestra, ele tem que se portar de forma tal que ele mostre convicção, ele defenda aquelas ideias. É preciso
defender a ideia, é preciso defender um comportamento, é preciso defender uma atitude. E quando o líder é convicto, ele defende, ele se posta de forma tal que ele transmite segurança para os seus liderados, ele transmite segurança para os seus colaboradores. A convicção, então, é um dos pontos-chave para o líder do século 21, para que ele possa ser referência. A segunda palavrinha que eu queria deixar para o líder do século 21 é imitação. Todos nós imitamos alguém. O ser humano imita sempre. Desde que nós nascemos, nós imitamos, não é assim? Quando nós nascemos, nós imitamos nossos pais. Depois nós crescemos um pouquinho, nós imitamos os nossos amigos, nas brincadeiras, no bate-papo hoje, no século 21. Você e eu, nós imitamos as pessoas, nós seguimos as pessoas nas redes sociais. No LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook, não é assim? O líder coerente, ele seleciona quem são as pessoas, quais são as ideias, quais são os grupos que ele vai seguir, que ele vai imitar. Porque ele precisa de grupos e de ideias e de imitações que agreguem conhecimento a ele, que agreguem diferenciais para que ele possa dividir isso com a sua equipe. A primeira palavra então que o líder do século 21 tem que lembrar é: ele precisa ser convicto, ele tem que ter convicção. A segunda palavra, ele tem que imitar pessoas e coisas corretas. E a terceira palavra do líder do século 21, repercussão. Não adianta só imitar, não adianta só ter convicção se eu não repercutir. A repercussão é levar adiante, é promover o crescimento, é fazer diferença na minha equipe. Quando eu repercuto, eu sou verdadeiro. Quando eu faço a repercussão, eu estendo as minhas mãos ao necessitado. E ao necessitado, diga-se, pode ser o meu colaborador que precisa da minha ajuda, precisa do meu apoio, pode ser alguém da minha família, pode ser alguém que está passando na rua. O líder do século 21, ele está atento e é sensível às necessidades do ambiente onde ele está. Então ele é convicto, ele imita os bons exemplos e ele repercute, ele leva adiante e ele passa adiante. Então, os líderes são então referenciais. Você que é líder, eu que sou líder, lembre que você é uma referência para as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e saber e pensar: nele eu posso confiar, nela eu posso confiar, nela ou nele eu posso depositar e investir o meu tempo, porque com ele eu vou crescer, com ele eu vou fazer diferença. As pessoas veem que nós somos diferentes porque temos essa sensibilidade, mas as pessoas respeitam a sua e a minha posição. Convicção, imitação, repercussão. São três palavras, um tripé, que vão dar subsídio ao líder do século 21 para que você, para que eu, para que o líder faça a diferença onde quer que ele esteja inserido dentro desse século. Tenha uma ótima semana. Seja um líder onde quer que você esteja, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, e faça diferença na sociedade por um mundo melhor. Valeu, galera!